Queridos, que a doce paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a compreensão do texto bíblico. Hoje nós vamos falar sobre um pouco de bibliologia e também alguns fundamentos da hermenêutica. Tá? Bom, nós sabemos que a Bíblia Sagrada foi escrita por mais de 40 escritores, num raio aproximadamente de 1.600 anos. Isso é fundamental para que nós entendamos que o texto bíblico passou por processos até chegar à compilação que está nas suas mãos. Agora, para uma interpretação hermenêutica saudável, faz-se necessário a compreensão das fontes. Bom, qual seria a primeira fonte a ser compreendida a partir desse estudo de hoje que nós faremos? Seria a fonte da experiência pessoal para um auditório primário. O que isso quer dizer? Basicamente, quer dizer que a intenção do autor, antes de ser compreendida e atualizada para os nossos dias, precisa perpassar pela ideia inicial e a compreensão do público-alvo que esse autor dedicou à sua escrita. Então, a primeira coisa que aprendemos com relação a essa experiência pessoal para um auditório primário é o primeiro público-alvo do autor deve ser respeitado. Cada autor fala para o seu próprio povo. Essa é outra questão interessante. Esse público tem apenas uma dimensão da revelação e essa dimensão de revelação é puramente histórica. Então, pasmem, a maioria dos profetas que escreveram e que deixaram registros proféticos para o futuro não tinham uma compreensão total daquilo no qual eles profetizaram ou registraram. Isso é importante para a nossa compreensão. Nós também devemos entender que a fonte de composição era a experiência pessoal. Isso aqui é muito importante, pois eles viveram a experiência dentro do fato a ser narrado. Então, o público, o auditório primário e a experiência pessoal é a primeira fonte a ser entendida e respeitada para a compreensão do texto bíblico. Tem um texto bem interessante na primeira carta de Pedro, versículo 1, do capítulo 1, do versículo 7 a seguir, que nos diz assim, para que uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo purificado por fogo, redundante a um louvor, a glória e a honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha o versículo de número 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Então, os profetas que trouxeram as revelações tanto da redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quanto nas revelações futuras do ponto de vista apocalíptico, não tinham uma compreensão real, futura, escatológica e uma dimensão da revelação mais clara. O que eles tinham era o fato histórico. Porém, esta revelação chegou até os nossos dias de maneira maravilhosa por conta da compilação e formação do texto. Então, a primeira fonte que nós podemos destacar é a fonte da experiência pessoal para um público primário. Os profetas tiveram as suas próprias experiências do ponto de vista dos acontecimentos históricos, fizeram as suas narrativas e tiveram visões que eles mesmos não sabiam explicar. Então, o autor tinha um público-alvo e esse público-alvo, esse objetivo do texto literário para o público-alvo deve ser compreendido antes de uma aplicação para os nossos dias. Então, o princípio básico de inerrância da Bíblia, já quero abrir esse parêntese aqui, se baseia exatamente nesse princípio. Qual é o princípio? Bom, se eu estou falando que a Bíblia foi composta a partir de experiências pessoais e que um público-alvo era um auditório primário, então eu começo a entender algumas coisas muito importantes. Primeiro, o texto, antes de criar-se, antes de ser texto, antes de ser literalizado, esse texto passa por uma experiência pessoal. Isso é importante. Antes da escrita,
essa experiência foi vivida pelos que escreveram. Tá? Então, na dinâmica profética, muitos escritores viveram uma espécie de provação que apontava para uma experiência com Cristo. Então, antes do texto literário ser escrito, esse texto foi vivenciado pelos autores. Isto é uma fonte de inerrância da Bíblia. Por quê? Porque as experiências precedem o texto literário. Tá? Você tem um exemplo, eu tenho um exemplo, por exemplo, de Daniel. Daniel fora jogado na cova dos leões. A situação vivenciada por Daniel aponta para o sacrifício futuro de Cristo, mesmo que ele não tivesse a dimensão do mesmo. A mesma coisa acontece quando Abraão é chamado por Deus para sacrificar o seu filho. E naquela entrega, a experiência de Abraão e a provisão do cordeiro vai apontar especificamente para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós percebemos que na dinâmica da interpretação bíblica, a experiência pessoal precede o texto literário e, portanto, isso dá uma validade muito interessante e oportuna para o texto bíblico. A segunda fonte que nós precisamos abordar aqui é a fonte chamada de transmissão oral. O que é a fonte chamada de transmissão oral? Eram as histórias passadas de pai para filho. Então a Bíblia, antes dela ser registrada, antes de Moisés ter uma compreensão com base nas histórias passadas até a sua época, houveram várias histórias passadas de pai para filho até que chegasse a Moisés. Essas histórias possivelmente percorreram de Noé, desceram para a região da Mesopotâmia, ou dos caldeus, alcançaram Abraão, e Abraão trouxe as histórias até chegar a Moisés. Então essa oralidade ela é fundamental para que nós entendamos a construção da Bíblia, né? Bibliologia, bem como também a interpretação do texto. Olha só, nós temos aqui um texto bem interessante em Lucas capítulo de número 1. Olha só, para que você entenda o que é a transmissão oral e essa experiência passada de pai para filho. Lucas capítulo de número 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós. Observe que Lucas é um autor que vem depois dos fatos da vida de Cristo, do ministério de Cristo. Então Lucas ele vem aparecer depois. As narrativas de Lucas são as narrativas mais tardias. Aí Lucas diz assim, visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitido pelos que desde o princípio foram as suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, no caso Lucas, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma ordem narrativa de fatos, para que tenha certeza da verdade das coisas em que fostes instruído. Olha que maravilha esse texto. Esse texto fala que Lucas faz uma compilação com base nas informações orais das testemunhas que conviveram com Cristo até o seu sacrifício vicário. Isso é muito interessante para nós. Então, essa fonte é conhecida como a fonte da transmissão oral. Nós temos a transmissão oral mais antiga, que eram as histórias passadas de pai para filho até Moisés, e nós temos as fontes orais também, do período de Cristo, no qual geraram informações para os registros futuros, tais qual o registro de Lucas, a exemplo desse texto. A outra transmissão é conhecida como transmissão verbal. O que é a transmissão verbal? A transmissão verbal é baseada na investigação temporal que perpassa pelas histórias, pela oralidade, pelas experiências, pelo público primário, o auditório primário, até chegar a um auditório secundário. Vamos entender isso? Bom, o que é o público secundário? Aqui é importante nós percebermos essa questão. Somos nós os que precisamos da iluminação e das regras de hermenêutica para o devido entendimento da Bíblia. Então, o público secundário, que somos nós, precisamos da hermenêutica, das regras básicas, da própria gramática, para podermos entender o sentido em que a Bíblia está sendo conduzida e, por conseguinte, uma interpretação saudável. Tá? Então, o entendimento da Bíblia passa pelos tempos da revelação,
pela oralidade, né, e pela transmissão verbal, ou seja, o texto escrito como nós temos hoje em nossas mãos. Um exemplo muito interessante dessa questão da transmissão verbal você encontra em Ezequiel, capítulo de número 28. Olha que riqueza! É quando Ezequiel tem aquela visão que nós temos por tradição a interpretação de que ali seja uma adaptação à aparição de Satanás. Quando Ezequiel fala do rei Tiro, né, do rei de Tiro, na verdade, aonde Ezequiel traz uma abordagem de que ele se engrandeceu, se envaideceu e que o Senhor o precipitou, ou seja, o Senhor fez com que ele caísse. Esse mesmo texto é aplicado à pessoa de Satanás. O que acontece dentro da transmissão verbal? Primeiro, um fundo histórico, né, uma construção a partir de um fundo histórico para uma interpretação de revelação futura. Então nós percebemos nesse texto, é um exemplo, né, Ezequiel capítulo 28, é um exemplo muito interessante de construção verbal. Você pode ver também Hebreus capítulo de número 1, vamos lá, Hebreus capítulo de número 1 e versículo de número 1. Olha o que diz aqui o texto. No passado, por meio dos profetas, Deus aos pais muitas vezes e de muitas maneiras falou. Então Deus falou através dos profetas no passado. De que maneira? De várias maneiras. Através de uma linguagem, de uma transmissão verbal, do texto escrito, mesmo que o profeta não tivesse uma dimensão da revelação completa, mas o profeta parte do pano de fundo histórico para uma adaptação da mensagem de Deus, que na verdade se complementa para nós. Então, esse texto é conhecido, essa transmissão é conhecida como transmissão verbal ou fonte da transmissão verbal. Por último, nós temos uma última fonte, que é a fonte da revelação direta. Isso aqui é muito importante para nós. Ou seja, na transmissão verbal, Deus desce para falar com os homens. Na revelação direta, Deus te leva para receber a revelação. Olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículos 51 e 52, o apóstolo Paulo fala-nos de maneira maravilhosa sobre uma revelação direta da parte de Deus para a sua vida e que de uma vez por todas aguça a esperança da igreja nos dias atuais. Olha o que Paulo vai dizer. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isto é um exemplo bem categórico de revelação direta. Paulo está recebendo diretamente de Deus uma revelação. Outro exemplo é quando Paulo, no caminho de Damasco, tem um encontro teofânico com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma luz resplandece sobre ele, ele cai por terra e a voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: quem és, Senhor? E ele vai dizer: sou Jesus, a quem tu persegue. Ali começa-se a construir um padrão de revelação direta de Deus na mente de Paulo, que vai fundamentar a sua teologia. Observe que Paulo vai falar da igreja em Romanos 12, chamando a igreja de corpo. Ora, a teologia de Paulo se dá a partir deste encontro. Por quê? Porque se Paulo perseguindo os cristãos, Cristo está dizendo que está perseguindo a Cristo, logo os cristãos são o corpo, que é a igreja, e Cristo é o cabeça. Olha que coisa maravilhosa relacionada à revelação direta. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 tem outro exemplo maravilhoso da revelação direta, e nós já estaremos acabando aqui a nossa rápida reflexão sobre as fontes interpretativas da Bíblia dentro do campo da bibliologia. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Observe que João é arrebatado para receber a revelação direta da parte de Deus. É outra forma de construção do texto bíblico, a revelação direta. Isso é muito interessante porque João está na ilha de Patmos, está encerrado, está vivendo um verdadeiro cativeiro pessoal.
João está totalmente isolado do mundo, mas é exatamente nesse momento que Deus traz-lhe a maior revelação futurística para a igreja do Senhor na terra. Muito bem. Assim também nós temos Gálatas, capítulo 1, versículo 12, Efésios 4:30. São textos que falam sobre esta revelação direta. Efésios 4:30 fala do mistério chamado igreja, o mistério que Paulo recebe da parte de Deus e a partir desse mistério revelado, ou seja, a união de um povo a partir de vários povos, contrariando o princípio judaico de que só os judeus seriam o povo de Deus. Essa união de povos, Paulo chama de mistério revelado por Deus para os últimos tempos. Então, a partir desses princípios fundamentais, vai se construindo uma ética bíblica e vai se dando a revelação progressiva. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Querendo Deus, nós continuaremos falando sobre bibliologia nos próximos vídeos. Um abraço a todos.